presta atenção. Esse caminho de pedra, essa poeira que tu está tomando na cara, eita, esses pés feridos, só está te levando para um caminho, para uma capa de rei. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. E quando ele me deu o Salmo 51, eu vi que estava tratando de pecado. E aí o pastor entra, começa a falar de pecado, aleluia, aí vem os louvores, fala de pecado, aí pega a boca da Patrícia, da ministra do louvor e fala de pecado, aleluia, os louvores falam de pecado. E aqui Davi está falando de pecado. E Davi fala algo tremendo, ele diz: Senhor, apaga as minhas transgressões. E engraçado que ele diz assim: no pecado de minha mãe, de meus pais, eu fui concebido. Só que no versículo de número 5, ele diz: apaga as minhas transgressões. Por quê? Porque Davi, ele não está falando do pecado de Adão e Eva. Embora ele fale do pecado, eu fui concebido em pecado, se entende, pastor, que ele está falando dos pecados das gerações. Ali de Adão e Eva, o pecado genuíno. Mas no quinto versículo ele diz: os meus pecados. Ele não aponta o pecado de Adão e Eva, ele não aponta o pecado do irmão, ele não aponta o pecado do pai, ele não aponta o pecado do filho, ele não aponta o pecado do vizinho, ele não aponta, aleluia, o pecado de ninguém. Ele fala dos seus pecados. Oh, glória. Salmo de número 51, abra sua Bíblia, Salmo de número 51. Glória a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, e só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, pois fui concebido em pecado. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Dois salmos muito conhecidos, e esses foram realmente escritos por Davi. Primeiramente, o salmo mais conhecido é o salmo de número 23. O salmo de número 23, irmãos, ele é tão conhecido que ele está aberto ali, até nos lugares de maiores pecados. Aleluia. Nós vemos o Salmo 23 aberto, aleluia, colocado nas paredes das casas, colocado nos bares. Nós vamos ver o Salmo número 23 dentro de um Uber, de um táxi, às vezes num vidro de um ônibus. Por quê? Porque ele nos traz paz. Até aquele que não crê, muitas vezes, pega aquele salmo, coloca ali na parede. Por quê? Porque encontra paz. Então aqui, pastor, Davi está nesse momento. Davi está num momento, eu vou falar primeiro do Salmo 23, antes de entrar na mensagem que o Senhor hoje vai trazer aos nossos corações. Glória a Deus. Lá no Salmo 23, nós vamos ver Davi totalmente pleno em comunhão com o Senhor. Lá no Salmo 23 ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Aleluia. Muitos podem dizer: mas pastora, aqui na Bíblia está escrito nada me faltará. Sim, porque através de muitas correções, por isso que nós lemos a Bíblia corrigida, né, de um padre. Aleluia, que ele diz assim: o Senhor é meu pastor. É a Bíblia que nós lemos, né? É uma Bíblia escrita por um padre, aleluia, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, nada me faltará. Irmão, se nós somos a origem, por causa da correção, muitas vezes a palavra muda. Mas lá na origem, a Bíblia vai dizer que realmente Davi está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Oh, glória. Posso ouvir um glória? Tem alguém aqui que Deus tenha faltado?
Aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia aqui vai dizer uma coisa incrível. Aqui Davi, ele está tão em paz, pastor, ele está tão em comunhão com Deus, que ele fala no vertical. Ele diz assim: primeiro, o Senhor é meu pastor, é do céu para a terra, do terra para o céu. Aleluia. Depois ele diz novamente verticalmente, ele diz: e nele não me falta. Mas pela correção e às vezes pelo falta de entendimento, muitas das vezes nós vamos falar no horizontal: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. A gente olha para as coisas da terra, então não vai faltar Ferrari, não vai faltar caviar, não vai faltar nada. E é mentira do diabo. Muitas das vezes vai faltar alguma coisa assim, mas ele não me falta. Aleluia. É diferente, pastor. Vai me faltar talvez hoje o dinheiro, vai me faltar hoje a alegria, mas ele não me falta. Aleluia. Então Davi está aqui dizendo, aleluia, em plena comunhão, que o Senhor não falta para ele. Aleluia. Deus não vai faltar com você. Oh, glória. Aleluia. Aqui Davi, ele está como se fosse, irmão, subindo uma escada e ele estivesse já no último degrau. Ele está tão em paz com Deus, que ele chega a declarar assim: o Senhor é meu pastor, ele não me falta e ele me faz estar em pastos verdejantes. Irmãos, eu fiquei pensando nisso. Você está em pastos verdejantes, oh glória, aleluia. Ele compara com os animais. Por quê? Porque o cavalo, o boi, né, os animais, eles estão ali no pasto saciando a sua fome, a sua sede. Talvez nós pensamos que o melhor, aleluia, é você estar num restaurante comendo um filé à parmegiana, mas cavalo não vai ficar feliz se estiver num restaurante desse. Ele está no local dele, no habitar dele, no lugar onde Deus colocou ele. Então a Davi está comparando para dizer assim: Deus me fará eu estar em pastos verdejantes, aonde ele vai suprir o quê? A minha necessidade, a minha fome, aquilo que é necessário para mim. Um bife à parmegiana, irmão, não vai acrescentar nada para um cavalo, pelo contrário, vai deixar ele doente. Aleluia. Mas com aquela vegetação, aleluia, que Deus preparou ali para os animais, vai saciar a sede, vai saciar a fome, vai nutrir, vai dar, aleluia, tudo que ali o animal precisa. Então Davi, pastor, ele começa a comparar que Deus, ele te coloca em lugares onde ele vai saciar a tua sede. Hoje ele tem aqui, aleluia, água para te dar, ele tem alimento para te dar, ele vai te colocar no lugar que você precisa, porque Deus hoje sabe como você chegou, como você veio, o que você precisa, e ele vai saciar. Aleluia. Então ali Davi, ele tem uma plena convicção, aleluia, ele está muito pertinho de Deus. Por quê? Porque ele está em comunhão. Ele está alegre, porque ele sabe que Deus não falta com ele. Ele sabe que ele pode estar no lugar verdejante, porque o verde te descansa, não é verdade? Então ele está em lugares verdejantes. Em Deus ele tem descanso, em Deus ele tem paz, em Deus ele tem sono. Aleluia. Quantas pessoas têm perdido o sono? Quantas pessoas têm perdido a noite? Preocupado, ansioso, com medo. Aleluia. E com tantos outros sintomas que a nossa geração agora está acarretando, pastor. Mas Davi, eu creio que se ele estivesse vivendo hoje, nos dias de hoje, ele teria a mesma paz. Ele teria a mesma paz, aleluia. E o Senhor está te dando essa paz nessa manhã, porque o Senhor diz que teve gente aqui que chegou sem paz, teve pessoas aqui que chegou com medo, chegou intranquilo, aleluia, perguntando, falando para o Senhor: eu preciso de uma resposta. Recebe a resposta de Deus, porque Deus já está saciando, o Senhor já está indo ao encontro, o Senhor já está indo ao encontro do seu problema. Aleluia. Então nós vamos ver que Davi aqui, ele está num momento muito bom. Ele está num momento, aleluia, onde é só ele, Deus, Deus e ele. E o Senhor está te proporcionando isso nessa manhã. Tem coisas, irmãos, que é só você e Deus. É Deus e você. Irmão, muitas das vezes nós esperamos no homem.
nós esperamos do governo, nós esperamos da lei, nós esperamos alguma mudança. Aleluia. Mas nesta manhã o Senhor está falando: eu sou o dono. Eu sou o dono da tua vida. A mudança vem de mim. A palavra vem de mim. O socorro vem de mim. A alegria vem de mim. A resposta vem de mim. A cura vem de mim. Aleluia. Oh, glórias. Então, irmãos, Davi sabia disso. Mas engraçado é que no Salmo 51 que nós lemos, é o contraponto de Salmo 23. É um momento diferente da vida de Davi. Enquanto no Salmo 23 ele tinha paz, ele tinha tranquilidade, oh glória. Enquanto ele tinha uma comunhão plena com Deus, ele estava ali em pastos verdejantes. Estava sendo derramado sobre ele o óleo da unção, irmão, porque não adianta você ter diploma, ter dinheiro, não adianta você ter recursos, não adianta você falar bonitinho, não adianta você ter uma grande oratório, não adianta nada. Se você não tiver unção, se você não tiver o óleo sobre a tua cabeça, você não é nada, porque a unção é o Deus, e você só é validado se você tiver Deus. No mundo é o contrário. No mundo você é validado se você tem dinheiro, se você tem beleza, se você tem nome, se você tem jeitinho. Não, mas para Deus não. Aleluia. No reino de Deus é diferente. Eu vim dizer para você, você vai ser diferente nesta nação. Você vai ser diferente na tua casa. Você vai ser diferente no teu bairro. Você vai ser diferente no teu trabalho. Na tua rua. Não interessa onde você mora. Não interessa, aleluia. Mas eu quero dizer para você nesta manhã. Deus falou, você vai ser diferente aonde você colocar a planta dos seus pés. Aonde você colocar a tua mão será abençoado. Você será uma bênção. Você irá abençoar. E você diz, mas não tenho nada. Mas Deus, o dono que tem tudo, está aqui. Então aqui, irmãos, louvado seja Deus. Davi está num momento, aleluia, onde o óleo é derramado sobre ele. E o cálice dele o quê? Transborda. O cálice dele transborda. Receba aí, porque vai transbordar. Oh, glória, vai transbordar. Quem está recebendo aqui? Tem 4, tem 5, quem está recebendo? Porque Deus está falando sério aqui, quem quer? Aleluia, vai transbordar. Oh, glória. Aí a Bíblia vai dizer que no Salmo 51 é diferente. Nós vamos ver Davi assustado. Davi sem paz. Davi sendo verdadeiro como nunca. Davi aqui diz assim, olha aqui, eu vou ler novamente, se vocês puderem colocar, viu, Lucas? Em nome de Jesus, Salmo 51. Oh glória, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da sua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Deus está falando de pecado desde o início. Vocês notaram? Eu falei, oh Deus, tu és fiel. Porque eu até tentei mudar de palavra, mas o Senhor diz não. E que luta para trazer essa palavra. Que luta, porque eu falei, Senhor, o que tu queres? Ele falou, ainda não é mistério, é segredo. E muitas das vezes o Senhor não fala antes, porque se ele fala antes, a gente fica inventando. A gente fica ali estudando muito. Mas o Senhor diz, hoje eu vou falar com a minha igreja, aleluia, e o meu nome será glorificado. Mas o Senhor está esperando, é o nosso coração, aleluia. A limpeza começa conosco, a limpeza dentro da nossa casa começa conosco. Oh, aleluia. Oh, a limpeza na igreja começa conosco. Não é o irmão que não faz, não é o outro que não prega. Aleluia, é comigo, é com você. Oh, glória. E aí, ele diz assim, o meu pecado, limpa-me, Senhor. E a Bíblia vai dizer que o pecado de Davi não era pouco. O pecado de Davi, irmãos, era de morte. E na lei de Torá, a lei que Davi conhecia, ele estava morto pelo seu pecado. Não tinha, aleluia, quem o defendesse. Ele era a morte.
Mas ele chegou para o Senhor, aquele que pode apagar todo pecado. Por isso que Jesus falou assim, né? Falou para o paralítico: eu vim, seus pecados estão perdoados. Quem é esse que perdoa pecado? Ele diz: eu sou o Filho de Deus. Aleluia, porque Jesus, ele pode apagar os pecados através da cruz. Hoje eu sou limpa, você é limpo pela cruz do Calvário. Oh, glória! E aí diz, aleluia, que Davi diz para o Senhor: eu pequei e a minha transgressão não foi pequena. Então a condenação dele era a morte. Mas a Bíblia vai dizer que ele clama pelo quê? Pela misericórdia. Quem entende o que é misericórdia? Misericórdia é eu receber, aleluia, o livramento daquilo que poderia me condenar. Diferente da graça. A graça é aquilo que eu não mereço. Misericórdia é aquilo que era para vir por cima de mim e Deus me livra. Oh, glória! Então ele clama por essa misericórdia. Mas o interessante é que no versículo 5, ele diz assim: oh, glória! Olha aqui, ó, vamos ler novamente, em nome de Jesus. Eis que iniquidade foi 4, contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Primeiro ele fala do pecado da geração. No 5 ele fala do pecado da geração de Adão e Eva, mas no 4 ele fala do pecado dele. E diz a palavra aqui que Deus usou de misericórdia. Por causa da sua misericórdia? Não, por causa do arrependimento de Davi. Porque a misericórdia, irmão, é o que perdoa. Mas o que faz a misericórdia acontecer é o meu arrependimento. Então Davi aqui é incrível. Davi aqui, ele sabe que o que livrou ele da morte foi o arrependimento. Deus não mata quem se arrepende. Deus não mata quem se arrepende. Oh, glória! E aqui ele se arrepende. Irmãos, por que Deus está trazendo essa mensagem hoje? Aqui Davi já tinha pecado, Davi já tinha feito várias transgressões e Davi já tinha se arrependido. Só que Deus conhece o ontem, conhece o hoje e conhece o amanhã. Não se preocupe com o teu amanhã. Não se frustre por causa do seu passado. E não fique temeroso com o dia de hoje. Porque Deus conhece todas as coisas. O dono da unção está aqui, o dono da igreja está aqui, o dono da tua vida está aqui, oh glória. Então ele conhece. Então Deus sabia desse dia de Davi, quando Davi clamaria por um coração puro. Então Deus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e Deus não é homem para brincar, Deus não é homem para falar e não fazer. Ao contrário, Deus fala e Ele faz. Oh, glória! E Deus vai fazer grandes coisas aqui nesta manhã. Oh, glória! Então Ele diz, oh, aleluia, já de antemão, Ele já escolhe Davi. Oh, glória! Quando Davi ainda era um bastardo. Davi, ele estava ali na família de Jessé. Vamos lá. Com seus irmãos guerreiros. Oh, glória! Homens de grande porte, porém Davi geneticamente era diferente. A Bíblia vai dizer que ele era um homem franzino, um homem ruivo, nada que degrida isso, mas o que está comparando aqui, porque o ruivo também é bonito, o grande é bonito, o pequeno é grande, não tem diferença com ninguém com Jesus. O problema é que está falando que ele é diferente dos irmãos. Então, ele não era da família. Tanto que Davi diz: a minha mãe não é a mãe dos meus irmãos. Por isso ele foi concebido em pecado. Não era a mãe dos irmãos. Então Davi, quando Deus encontrou esse coração de Davi, Deus já lá na juventude dele já chamou ele. Deus te chamou desde o ventre.
Aí, eu acho que não tem ninguém alegre aqui. Deus te escolheu. Ei, não sei se você entendeu. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Oh, glória. Ele era bastardo, ele era concebido no pecado, mas ele era escolhido do Senhor. Aleluia. Ele tinha tudo para não dar certo, porque ele era diferente dos irmãos, ele não tinha porte de guerreiro. Aliás, ele vivia ali, ele era um pastor de ovelhas. Ele ficava onde? Nas malhadas, cuidando das ovelhinhas, cuidando dos animais. Eu creio que ele já estava em pasto verdejante. Ei, esse teu problema aí, você não está entendendo. Você está pensando que é o que vai te matar, que é o que vai te derrubar, que é o que vai te enfraquecer. É nesse problema, aleluia, que Deus vai te levantar. Davi estava ali nas malhadas, pastor, já desde pequeno. A Bíblia vai dizer que na mesa dos nobres, aleluia, sentavam os filhos do senhor da casa, do rei. Enfim, o filho legítimo. E na mesa tinha queijos, tinha tudo de bom. Mas aquele que era escravo, que era ilegítimo, que era bastardo, comia do quê? Da sobra. O escravo, ele vivia onde? Ali, nas malhadas. E ele vivia como? Descalço, pastor. Porque nem direito ele tinha de sandália, a roupa era diferente, tudo era diferente. Então Davi, ele esperava que muitas vezes sobrasse queijo da mesa, como farelo, sabe? Porque depois que você começa a cortar queijo, vira uma hora que todo mundo comeu, aí só fica os pedacinhos. E para quem gosta de queijo, é ruim, hein? Né? Gostoso é pegar e tirar uma lasca. Não é verdade? E Davi vivia do quê? Das sobras, irmãos. Das sobras. E Davi, eu acredito, porque pelo relato aqui, tinha um desejo de consumo para Davi. Qual era o desejo? Ninguém tem desejo de consumo aqui? Quem quer uma casa? Eita, Jesus, só 3. Quem quer um carro aqui? Ô, glória. Quem quer comer um prato gostoso aí, recebe aí em nome de Jesus. Estou declarando, estou profetizando em nome de Jesus. Só crê quem recebe, quem crê. E o desejo de consumo dele era um queijinho, um brie, em cima ali da... Oh, glória, a Judite já se alegrou. Um brie, né? Um golda, né? Oh, glória. Nem que for um parmesão, né? Que delícia, o pastor gosta de parmesão. Parmesão. Então o desejo de consumo de Davi era um queijo. Mas ele não tinha, ele tinha farelo. Então esse homem que se arrependeu aqui quando pecou, ficou grande, Deus já cuidava dele lá atrás. Por quê? Porque Deus já conhecia esse coração. Irmão, sem coração arrependido, com Jesus não dá. O soberbo, a soberba, ela antecede a ruína. Porque a pior coisa, irmão, é quando a gente fala que ele pecou, o outro pecou, Adão e Eva pecou, mas eu não pequei. Ah, o outro faz, mas eu não. É quando nós nos achamos, mas mas Davi não se achava. Davi, aleluia, se encontrou com Jesus. Quem não tiver o primeiro pecado, que lance a... Quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Cantamos hoje? Tem a ver com a palavra? Oh, glória. Deus fala do começo ao fim. Deus não muda. Deus não muda. Eu te vi, Patrícia. Eu te vi, pastor. Não te vi, mas Ele é o único. Ele é o Deus, aleluia, que está aqui nesta manhã. Eu não preciso combinar com o pastor não precisa combinar com o louvor, porque Ele é Deus puro neste lugar. Aleluia. Oh, glória. E Deus, Ele vem, arrebenta o pecado, fecha a boca do leão e dá vitória para o crente. Oh, glória. E aí Ele chega aqui, aleluia. Oh, glória. E Ele diz assim, Davi, eu estou te vendo atrás das malhadas. Deus está te vendo no tempo da humilhação. Ei, Deus está te vendo no tempo da humilhação, no tempo do choro, no tempo da lágrima. Deus está te vendo. Deus está me vendo, pastor. Eu sei que Ele está me vendo.
E tem gente que duvida. Sabe qual é a pior coisa? É a murmuração. Ai, Deus não está me vendo, Deus não está sabendo, ai, Deus não está fazendo. Está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Deus está vendo, Ele está sabendo e Ele está fazendo. Oh, glória, Ele está fazendo. Então, aqui, Davi, antes mesmo de pecar, de se arrepender, Deus já estava cuidando dele. Oh, glória, Deus já sabia de tudo. E aí Deus manda Samuel, um profeta, ir na casa de Jessé. Fala, vai lá que tem um ungido. Ei. Aí Samuel olhou e falou, mas na casa de quem? De Jessé. Mas o que é para fazer na casa de Jessé? Não sei, estou te dando endereço. Deus fala assim, você não sabe, mas eu estou te dando endereço e vai lá. Chega na casa de Jessé, quem estava lá? Jessé e todos seus filhos formosos. Tudo guerreiro, bonito. Tudo homem de respeito. Tudo homens que tinham armas, sabia como usá-las. Oh, glória. E aí ele entra naquela casa com o chifre, com azeite, com todas as ordenanças do Senhor e passa um por um. E é desse jeito, irmão. Tem hora que a gente vê passar uma coisa atrás da outra, assim, ó. E você não encontra. O Samuel não encontrou nada. Ele falou, Deus me falou uma coisa, mas não estou vendo nada. Porque eu falo que é esse, não é. Falo que é esse, não é. Falo que é esse, não é. Oh, glória. E não tem hora que é assim? Você pensa que esse negócio vai dar certo, não dá. Está pensando que é o outro, não dá. Mas espera, porque o final é melhor do que o começo. Alabassura, Deca. Espera, porque o final é melhor do que o começo. Deixa passar. Deixa o trem passar. Deixa tudo. Deixa a banda passar, irmão. Confia em Deus. E aí Jessé olha, fica confuso. E ele diz, Senhor, já... todos, não tem ninguém. Deus falou, mas tu não viste ainda o que eu tenho escondido. Ei, Deus tem coisas escondidas, aleluia, para a tua vida. Não para, não desista, porque o que está por vir, virá, e Ele não atrasará. Oh, glória, Ele não vai atrasar, pastor. Ei, aí ele chega, ele diz, ei, vou embora. Deus falou, vai embora nada, fica. E tem gente que fala, vou embora dessa casa, vou embora da família, vou embora da igreja. Ei, para! Está com pressa? A palavra de Deus diz, não se apresse na presença do Senhor. Está cheio de gente apressada. Essa geração, pastor, quer tudo iFood. A pizza demora para chegar no portão, a pizza já vem pronta. Porque antigamente, no meu tempo, minha mãe fazia massa. Vinha visita, era aquela pilha de massa. Eita, tinha que ralar o queijo. Eu tinha que ajudar minha mãe a montar a pizza. Agora você pede a pizza demora, você fica nervoso, você fica brabo, briga com a mulher, chuta o cachorro. Ou não? E às vezes nós ficamos assim com as bênçãos do Senhor, pensando que Deus é restaurante, que é iFood. Você liga, quero isso e... Epa, pera! Oh, glória! Aí vem a pizza lá na tua casa, você come, enche o pancho e ainda nem agradece. Samuel diz, não tem ninguém. Ele falou, peraí, fica, não se apressa, porque está descendo um da malhada. Eita, glória a Deus. E vem ali Davi, desce da malhada, vem ali com uma roupa, com um aspecto, eita, é ruim, hein? Descalço, fedido. É desse jeito, irmão. Quando você não tem um sapato bom, quando você não tem uma roupa boa, as pessoas não te dão valor. Mas olha para os céus, porque aquele que te dá valor, aleluia, ele vem ao teu encontro nesta manhã, ele diz, eu te levantarei. Ei, porque Deus não olha chinelo, Deus não olha, ei, da labassura e anda. Deus não olha. Ele não olha o jeito que você está, ele não olha, ele fala bem como tu estás. E aí Davi chega com aquele cabelo descabelado, cheirando coisa, e Deus fala, é esse mesmo. É meu ungido. Eita, ao escutar isso de Deus, tu és meu ungido. Deus está falando hoje para você, tu és meu ungido. Eita, arrepia, né, irmão? Porque às vezes a gente fica
pensando, nossa, Davi era privilegiado, irmã. Em nome de Jesus, Deus está falando para você hoje, você é ungida. Às vezes a gente fica arrepiando, falando, eita, mas que legal escutar que Davi era assim, irmão, é para você. Davi já foi, Davi está lá esperando o tempo da glória, agora quando Jesus vem, porque Jesus vai voltar, hein? Não sai da posição, não se apressa de sair, porque Jesus chega, não te encontra. Você chega, ele chega e não te encontra, misericórdia. Tem que estar com a candeia, nós aqui cantamos. A minha lamparina está acesa. E a tua? Porque tem dia, irmão, que você não tem vontade de pregar, não tem vontade de cantar, não tem vontade de vir na igreja, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de levantar, não tem vontade de fazer nada, irmão, mas não é por aí. Você tem que levantar, tem que vir pregar, tem que vir cantar, tem que vir trabalhar, tem que cuidar da família e vai fazendo, porque aonde você estiver tem um altar e Deus vai te recompensar. Alabassuri, vai fazendo, ele vai fazendo. Ei, Davi, ele deve ter olhado para ele mesmo e falou assim, eu ungido, meu Deus do céu. E tem hora que tu olha para você e você pensa assim, meu Deus, mas eu. Às vezes você pensa, mas estou velho. Mas tu não sabe a história que Deus está escrevendo para a tua vida. Ai, Senhor, mas eu não tenho mais condição. E quantas vezes, pastor, que a gente pensa assim, mas nesse momento é impossível acontecer, porque olha como está a minha vida. Tem momento que você fala, você não espera mais nada. Tem momento que a porta se fecha. Tem momento que você fala, desse mato não sai coelho. É nessa hora que Jesus vem. Oh, glória. É nessa hora que Jesus vem e faz uma coisa nova. E eis que farei uma coisa nova. Quem recebe aí? É quando você está nessa condição. É quando você não pode, ele diz, diga ao fraco, eu sou forte. Ei, e aí Deus, Davi é segundo o coração de Deus, né? Deus já sabia lá na frente que ele ia se arrepender. Porque tem gente, irmão, que não se arrepende. Não se arrepende. Não se arrepende. Ele se arrepende pelos outros. Fica pedindo perdão pelo pecado dos outros. Misericórdia. Temos que fazer isso também, porque a gente tem que pedir perdão pela nossa nação. Ó, eu vou falar um pouquinho de oração. Deus disse que olhou para a terra e não encontrou um que tivesse na brecha. Às vezes a gente tem que pedir perdão pela nossa nação, pela nossa vizinhança, pela nossa família. Isso é verdadeiro. Mas tem hora que a gente só pede pelos outros, não pede por nós. Nós somos os santos. Tem uma palavra que diz assim, tu quer ser mais santo do que eu? Eita, tem gente que quer ser mais santo que Deus. Só Ele é santo. Santo, santo, santo está aqui, o santo está aqui. Aleluia. E aí Deus vê esse coração arrependido e começa a trabalhar com ele, desde já, irmão, porque eu vou te dizer uma coisa, a mensagem de hoje está falando, quando você se arrepende dos seus pecados, Deus começa a trabalhar na tua vida. Quando você se arrepende dos seus pecados, Deus começa a trabalhar na sua vida. Quando ele se arrependeu, Deus falou, é agora, Davi, te prepara. E às vezes a gente pensa que Deus começa a trabalhar da maneira que a gente pensa que Deus vai trabalhar. Não, Deus pega ele, manda ele descer da malhada, unge ele, e ainda ele fica mais um tempo na casa. Ele fica ali, ó, no óleo. Quem está no óleo aqui, vai dando glória a Deus, viu? Oh, glória a Deus, porque eu falo para meu marido, não tira as coisas antes do óleo. É verdade, né? Às vezes a gente vai fritar um salgadinho e fica mexendo, com pressa, né? O negócio estoura, fica duro, encharcado de óleo lá dentro. Não, deixa quieto, deixa no óleo. Tampa ali, fica quietinho, não põe mais de... Eu falo pro meu marido, não põe mais de 6, que a pressa é ruim, né? Você põe 10 salgadinhos e fica... Depois tá tudo estourado, não dá para comer. Então fica no óleo. Depois sai no ponto, né? Ô, glória. Fica no óleo. Aí Davi ficou no óleo lá na casa dele. De repente, aleluia, começa a trabalhar de Deus. Chega um certo dia, os irmãos guerreiros lá na guerra com Saul. E aí Deus
usa o pai, Jessé, e fala para Davi, Davi, imagina o susto de Davi. Davi estava lá e ele, Davi, vem já agora aqui. Davi veio. Por isso que é bom obedecer pai e mãe. Tem gente que não obedece a autoridade nenhuma. Sabe? Sabe mais que o pai. Sabe? É verdade. Mas Deus vai quebrar isso em nome de Jesus. Oh, glória. Eita, Jesus vai falar, vai cumprir a palavra dita no altar. Viu? Aqui está caindo um rio, irmãos. Está descendo um rio. Jesus vai se responsabilizar, glória a Deus. Deus vai quebrar em nome de Jesus. E aí diz que Davi prontamente, que é, pai? Ele falou, olha, pega os queijos. Eita, o desejo de consumo de Davi. Davi louco por aqueles queijos, comia só farelo. Deus falou, Jessé falou, pega a sacola, põe muitos queijos e leva para os seus irmãos. Eita, aí é duro, hein, irmão? Você pegar os queijos que os teus irmãos sempre fez você comer farelo. E ainda tem que levar para ele os queijos tudo inteirão. Eita. Os crentes mentirosos já comiam tudo no caminho. Um queijo desse, pega o Golda, né? Corta assim um pedaço, depois aperta, parece que não cortou. Não é assim? É, bolo você faz assim, você corta uma fatia daqui, corta uma fatia daqui. Aí depois junta de novo, parece que o bolo só era menor. Não é assim? Davi enche a sacola de queijo, vai para onde? Caminhar onde? No deserto. Irmão, aonde Davi caminhou? Lá, se você for lá, não é calçada e não é a terra batida, como a gente vê aqui. O caminho é de pedra, pastor. O local ainda lá está lá, sem ser mexido. O caminho que Davi foi levar os queijos para os irmãos, era de pedra. E ele era o quê? Ele tinha os pés o quê? Descalços. Imagina como Davi chegou lá onde estava Saul e os irmãos na guerra. Os pés o quê? Ferido. O rosto cheio de poeira. Diz que quando chegou lá, cuspiram nele. Eita, Jesus. Pé ferido, rosto cheio de poeira, cuspe na cabeça, que é desse jeito, irmão. Quando você serve a Jesus, você vai tomar muita lapada. Mas ser firme e corajoso. Deus disse para Josué, levanta-te, ser firme e corajoso, porque eu serei contigo. E ele vai, irmãos. E o melhor, ele não toca nos queijos, porque Deus não trabalha com ladrão. Eita Jesus, oh glória! Os queijos chegam intacto. Ele podia o quê? Comer ou esfarelar tudo e chegar a falar, ó, foi o sol, foi a poeira, foi o chacoalho do caminho. Vocês me deram sempre farelo de queijo, agora eu vou trazer o quê? Farelo. Deus não trabalha com vingança. Deus não trabalha com ladrão nem com vingança. Mas Deus trabalha, aleluia, com fidelidade. Eita Jesus. Aí ele chega ali. Porque ele já estava arrependido, pastor. Porque tem hora na nossa vida que a gente tem que abominar o pecado, a mentira, deixar de ser ladrão, deixar de ser fuxiqueiro, deixar de ser murmurador. Tem hora que a gente tem que deixar de ser amargurado, reclamão. E Davi já tinha feito isso. Ele já falou, acaba com as minhas transgressões, me dá um coração, o quê? Puro. Salmo 51. Dá-me um coração puro. E Davi vai com essa pureza no coração, com o quê? Com os queijos, capoeira, com o guspe, os pés feridos, e chega diante de quem? Dos irmãos. Os irmãos guerreiros. Saul então, oh meu Deus, era o rei. Mas sabe o que Deus ele via em Davi? Não era a capa que ele ia ter de rei, porque Davi estava indo a caminho de um reinado. Presta atenção, esse caminho de pedra, essa poeira que tu está tomando na cara, eita, esses pés feridos,
Só está te levando para um caminho, para uma capa de rei. Só que tem uma coisa. Davi, ele é mais conhecido como adorador do que como rei. Davi é muito mais conhecido como salmista do que como rei. Do que aquele que se arrependeu e que Deus disse: esse é segundo o meu coração. Davi chega lá, encontra quem? Saul, o escolhido do povo. Encontra os irmãos guerreiros. E ali todo mundo numa aflição de alma. Por quê? Porque estavam prontos para o quê? Enfrentar um gigante. Aonde ninguém ia dar conta. Eu vim trazer uma notícia de Deus para você nessa manhã. Essa tua luta ninguém vai dar conta, você vai. Presta atenção, essa tua luta ninguém vai dar conta. Só você, porque foi você o ungido, você o escolhido. E diz a Bíblia que naquela aflição de alma do todo o povo, olha para aquele menino com os queijos inteiros. Você tem que ser inteiro, irmão. Você tem que ser inteira. Você tem que ser íntegro. Na hora que a porta está aberta e na hora que a porta está fechada. Na hora que tem pão na mesa e na hora que não tem. Ô irmão, Paulo disse: eu sei dar graças e glória em todo tempo. Na fartura, na miséria, na doença, na saúde, na tristeza, na alegria. Porque eu sei que a minha momentânea tribulação coopera, aleluia, para o peso de glória que há de vir. Há peso de glória na tua vida. Há peso, essa tua luta não vai te derrubar. Ao contrário, Deus vai te exaltar sobre esta terra. E diz que através do arrependimento Deus começou a trabalhar na vida de Davi. E Deus trabalhando na vida de Davi, Deus começou a permitir gigantes se levantarem. Ah, mas sabe para quê, pastor? Para Davi derrubar. Ei, esse gigante que está na tua vida é para você derrubar. Como? Com o poder de Deus. Abre essa tua boca santa. Abre a tua boca santa. E diz assim: eu vou derrubar esse gigante. Pelo poder de Deus. Ah, não importa o tamanho do gigante. Não importa o tamanho do gigante. Porque não vai ser os outros que vai derrubar. Por isso que Deus está pondo diante de você. Porque é você. Não adianta ser o Saul, não adianta ser os irmãozinhos. Não adianta nada, é você. É você, porque Deus diz: eu já te dei poder e autoridade sobre principados e potestades, cobras, serpentes, escorpiões. E se tu beberes alguma coisa maligna, envenenada, não morrerás, antes viverás. Você recebe isso em nome de Jesus? Tem alguém que recebe esse poder nesta manhã? O maligno não lhe toca. Alabaço e decanta. É hoje, pastor, que é manhã de arrependimento. É hoje que é derrubada de gigantes na tua vida. Ei, parte para cima. Vai no nome de Jesus, porque aonde você colocar a mão, prosperará. Aonde você colocar a planta dos teus pés, vai prosperar. Deus vai contigo, Deus vai abrir porta. Ele está mandando dizer para você: vai abrir porta, vai na tua fé, vai nessa força, vai. Para de dizer: não tenho, não sou, não sei. Você não tem, não sabe, não é, mas Ele é, Ele pode, Ele tem, Ele faz tudo. E vai no nome de Jesus. E ele foi diante do gigante. E os irmãos comendo queijo. Às vezes nós enxergamos coisa pouca, sabe? Nós achamos que aquele queijo que os irmãos comeram a vida inteira era o melhor. Mas na verdade, irmão, era o pior. Porque o que Deus tinha para Davi era bem maior. Eu vim profetizar na tua vida. Essa tua luta, essa tua tribulação momentânea não se compara ao peso de glória de Deus. Você foi chamado para derrubar esse gigante. Sabe por que o gigante vem diante de você? E como que ele vem? Ele já vem dizendo: me derruba.
Eita, glória a Deus, me derruba. É isso que o gigante fala, me derruba. Ele estava lá, me derruba, com um ponto vulnerável, a testa. Ele tinha um ponto vulnerável. Deus está mandando dizer para você, não há problema que não tenha um ponto vulnerável que você não possa derrubar. Assim diz o Senhor. O Deus de Israel, Adonai, está aqui. Aleluia. Ele, a terra. Eu vejo Deus levantando pessoas aqui nesta manhã. Eu vejo pessoas aqui, aleluia, que estavam a ponto de desistir. Essa semana dizendo, eu vou parar de orar, vou parar de jejuar, vou parar de ir na igreja, vou parar de trabalhar, vou parar de profetizar, vou parar, vou deitar, vou dormir, aleluia, vou tirar férias. Mas o Senhor diz, não para. Não para. Porque eu vejo Deus aqui dizendo assim, pessoas que passaram tribulações, fica na posição. Não sai da posição. Porque eu estou vendo o capeta cair por terra nesta manhã. Presta atenção, a confusão que ele estava fazendo na tua casa está voltando para lá. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.